dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Sejam bem-vindos ao Ponto de Congruência, um canal fora da curva, para a gente que não se contenta com o que está aí. Sejam bem-vindas as mentes inquietas, inquietantes, abelhas e girassóis, que lutam, resistem contra toda a tirania, todo o mal que assola a nação brasileira, e não só a nação brasileira, mas o mundo. Hoje o assunto é 8 de janeiro, não é 8 de janeiro, mas toda quarta-feira eu trago conteúdo relativo ao 8 de janeiro e tudo que envolve aqueles inquéritos infindáveis relacionados à narrativa do golpe na cabeça dos maus. Bom, gente, estou tentando acertar a câmera, mas está difícil, tentando acertar também o microfone, mas está difícil. Não consegui conectar o computador PC à internet, que eu vou precisar de um cabo de internet para isso. E eu vou ver, né? Porque casa de ferreiro, espeto de pau. Ok? Bom, vamos começar. É muito triste, mas eu tenho que trazer as notícias, a atualização do que está acontecendo através dos textos da Ana Maria Semin. Tá bom, gente? E falar sobre o 8 de janeiro para mim não é fácil, mas vamos lá, né, gente? A gente tem que falar que isso não pode morrer. Eu estou percebendo muito em grupos de direita, inclusive grupos de anistia, que o assunto anistia tem se perdido para dar vazão ao rombo do INSS, a outras cositas más. Só que o que interessa é a liberdade dos nossos injustiçados, a punição dos verdadeiros culpados e também a repatriação daqueles que se foram, porque sabem que a justiça que é válida no Brasil é apenas a justiça de Deus. Tá bom, gente? E é por ela que eu clamo todos os dias, pela justiça de Deus, que a justiça dos homens, infelizmente, é muito falha e tem sido usada como arma política, infelizmente. Vamos ao primeiro texto da Ana Maria Semin. Ela está no Instagram e no burô.com. Vamos. A justiça americana negou o pedido de asilo da brasileira Raquel de Souza Lopes, 52 anos, de Joinville, Santa Catarina, detida no Texas desde o início de janeiro, quando procurou a imigração americana para formalizar o pedido de entrada no país. O julgamento de Raquel ocorreu por volta das 11 horas, pelo horário de Brasília, e a defesa irá recorrer na tentativa de manter Raquel nos Estados Unidos. Caso contrário, ela será deportada e, ao entrar no Brasil, será encaminhada para o cumprimento da pena de 14 anos determinada pelo S3F por ser uma das milhares de manifestantes do 8 de janeiro. Raquel ligou para o filho, Acenil Francisco da Silva Júnior, na tarde de hoje. Eu não lembro de quando é essa notícia, mas depois eu posso trazer. Mas são coisas mais recentes.
para dar a notícia, mas tem esperança ainda no recurso que a defesa encaminhará em breve. A expectativa é muito grande porque no mês passado outra brasileira que tentou asilo, Cristiane da Silva, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, foi deportada e deve cumprir pena de 1 ano em regime semiaberto em Santa Catarina. O caso de Raquel é diferente porque foi condenada a cumprir em regime fechado. Há informações também que uma terceira presa política detida em presídio americano desde janeiro já está em processo de deportação. Trata-se de Rosana Maciel Gomes, condenada a 14 anos de prisão, moradora de Goiânia, Goiás. Os familiares acreditam que ela deve chegar ao Brasil possivelmente na sexta ou no sábado. Isso aqui é recente, tá, gente? Ai, muito triste tudo isso. Mas os verdadeiros patriotas vão vencer. Outro texto, deixando atualizado a situação desse pessoal, tá, gente? Esse aqui é de... Peraí. Acho que de antes de ontem, ou de ontem. Também, quem encaminhou foi a Ana Maria Semin, dos grupos, tá bom, gente? Que lutam pela liberdade dos patriotas injustiçados, porque esses são injustiçados. Depois eu vou trazer mais casos. E tem gente ainda que acha que eles levam vida fácil, vida boa e que fazem corpo mole, porque não estão na pele destas pessoas. Tá bom, gente? A vida delas virou um inferno. Tá bom? Virou um inferno. Elas não conseguem nem dormir direito, porque o sono delas ficou totalmente alterado depois disso. Tá bom, gente? Só para vocês saberem. E tem muita gente se apropriando da situação para dizer que ajuda e não ajuda em nada. Inclusive gente que pede Pix e dinheiro e cita nomes de pessoas que foram presas. E não sei o que acontece, que essas pessoas não recebem ajuda. Muitas receberam, sim, ajuda, cesta básica, de vários locais. Teve gente que se organizou para fazer bingo, para vender coisas, para angariar dinheiro para ajudar essas pessoas também. Pessoas que fizeram jantares para ajudar essas pessoas. Tá bom, gente? Mas a ajuda, acima de tudo, é moral. Não duvidar do caráter dessas pessoas e dos seus familiares também, porque bagunçou totalmente a vida dessas pessoas e de seus familiares o 8 de janeiro. Tá bom, gente? Vanessa Rolim Vieira, moradora de Ji-Paraná, Rondônia, é casada com o preso político Ezequiel desde 2012. Eles são pais de 6 crianças com idades entre 1 e 10 anos. Desde 25 de maio de 2024, Vanessa e as crianças não têm mais contato com Ezequiel, porque saiu do Brasil por ter um mandado aberto de prisão. Ele foi condenado pelo S3F a 14 anos de prisão, por ter estado em Brasília no dia 8/1 de 2023. Ezequiel e amigos foram devolver um carro da Localiza para vocês verem a gravidade disso. E decidiram dar uma passada na Praça dos Três Poderes Stalinícios, no dia 8/1. Isso foi o suficiente para transformar esse motorista de caminhão boiadeiro em um criminoso perigoso.
enquanto o navio do Irã atracou aqui em 2023. Esses não são terroristas, não são perigosos. Mas tudo bem, né? Acho que eu até falei demais. Vamos lá. Isso foi suficiente para transformar esse motorista de caminhão boiadeiro em um criminoso perigoso. Isso na opinião do atual desgoverno brasileiro. Desde então, Vanessa enfrenta bloqueios de licenciamento dos caminhões. Eu me lembro muito bem desse caso, dos caminhões boiadeiros. Todos eles financiados. Se os caminhões não rodam, ela não tem como pagar o financiamento. Tudo bloqueado, né? E as crianças não podem ser sustentadas pela mãe por causa desse bloqueio. Entendeu? E olha só o que aconteceu. Entre aspas, aspas da Vanessa, tá bom? Entrei com petição no S3F para que liberem os veículos, mas os ministros não respondem. Como não responderam quando o Clezão precisava fazer tratamento. Clezão morreu por negligência desses que se dizem defensores da lei e da Constituição. A democracia se resume a eles e seus aliados protegidos. Vamos lá, gente. Entrei com petição no S3F para que liberem os veículos, mas os ministros não respondem. Com os veículos parados, as dívidas tomaram proporção. Como cônjuge e avalista, além de ficar sem renda, estou com o nome negativado, desabafa a mãe. A família só tem renda do trabalho com os caminhões, que na verdade só serão deles depois de quitados os financiamentos. Foram os nossos primeiros passos e o primeiro financiamento terminaria nesse ano. Pelo cronograma que mantínhamos. Tudo foi por terra e hoje não temos mais renda, só dívidas, relata. Bom, eu vou, antes de continuar falando sobre os presos do 8 de janeiro, ler um texto que acho que cabe como uma luva à atual situação decadente, né? Que se encontra o Brasil, que virou um prostíbulo, onde só os criminosos têm vez, os inocentes. Deixa eu até mostrar. Sabe por quê? Porque os inocentes e seus familiares não estão sendo ouvidos, estão sendo calados. Bom, o escritor José de Alencar, um dos meus preferidos, tá, gente? Era fã de José de Alencar, assumo, tá bom? Machado de Assis, porque isso sim era literatura, o resto é conversinha para boi dormir. Vamos lá, gente, mas vamos voltar ao assunto que é deprimente. O escritor José de Alencar, lá pelos idos de 1800, já escrevia que, abre aspas, a lógica nos ensina que não se sustenta, não se defende o que foi posto em dúvida, fecha aspas. Fica aí a reflexão. Tá bom, gente? Agora eu vou abrir a internet para atualizar mais um pouquinho vocês, tá, gente? Vou abrir o buró.com e vamos lá. É o Burô de Comunicação. Se vocês quiserem procurar na internet, vocês curtam, compartilhem, por favor. Bom, que a Justiça Americana negou asilo. A notícia foi do dia 18, ou seja, de hoje, tá, gente?
A justiça negou asilo. A notícia de hoje, eu quero trazer essas feministas de Araque, para essas feministas de Araque, a situação dessas mulheres. Porque direitos humanos não fazem distinção sobre quem é de um lado político, do outro, entendeu? Direitos humanos defendem os direitos humanos, independente de quem quer que seja. E os direitos humanos é que tem que prevalecer e não os direitos dos humanos, tá bom? Eu vou falar sobre a Camila, notícia de ontem, que está no presídio, doente e longe dos filhos. Tá bom, gente? Eu não sou um robô. Vou verificar as bicicletas. Ok, não sou um robô. Bom, Camila está no presídio, doente e longe dos filhos. Tá bom? Ana Maria Semin, 17 de junho de 2025. 9 mães de menores, ouçam isso, 9 mães de menores foram condenadas pela Suprema Stalinácia Corte e permanecem presas. 7 delas estão em presídios, uma está em domiciliar depois de passar mais de 2 anos presa e a 9ª foi recentemente condenada e deve ser recolhida ao presídio. Todas são acusadas de, entre aspas, golpe de Estado Armado. Eu queria saber o que é golpe de Estado Armado. O que tinha na mochila? Talvez uma roupa para trocar, uma carteira, a haste da bandeira e um batom. Agora eu me lembrei. A Débora usava material inflamável, que era um batom. Vamos lá. Sendo que nenhuma delas sabe usar uma arma. Tá bom, gente? Não tem antecedentes criminais, como a maior parte desses homens e mulheres que chegaram lá depois da quebradeira, que foi mais ou menos, acho que até umas 3 horas, né? A maior parte não tem antecedente criminal. E ao chegar na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, portavam no máximo bandeiras e carregavam celular. Pois é, eu acho que a bateria do celular é que pode ser usado como explosivo. Se você jogar no chão, vai saber se não vai explodir, né? Como se não fosse uma granada. Estavam no local como legítimas manifestantes. Afinal de contas, eles não estavam pedindo nada demais, eles só estavam pedindo código-fonte, já que um descondenado, né, é uma pessoa que foi tirada da cadeia por ter cometido um roubo homérico com provas e tudo, foi absolvida, né, por um pessoalzinho aí e veio se tornar uma pessoa que voltou a ser a ceninha, né, das capas que fez. Né? Vamos lá. Camila Mendonça Marques, 37 anos, na flor da idade. É uma delas e foi condenada a 17 anos de prisão em regime fechado. Ela é mãe solo de Clara, de 7 anos, e Vinícius, 13 anos. É portadora de uma doença grave e incurável que está registrada oficialmente em laudo da penitenciária feminina de Criciúma, Santa Catarina, onde se encontra, é claro que misturada com presas comuns. Entre elas deve ter traficante, sabe-se lá, assaltante, né? Vamos ver. Em Criciúma, Santa Catarina, onde se encontra desde março de 2024. A saúde de Camila é delicada e vem se agravando por 2 fatores: pela separação dos filhos menores e pelas condições de ambiente prisional.
E aí eu vou ler a legenda da foto, tá bom, pessoal? A legenda da foto. Em 11 de março de 2023, Camila, em destaque, que esta moça meu Deus, centralizar aqui. Saiu do presídio Colmeia, em Brasília. Passou a usar tornozeleira eletrônica como todos os presos políticos do 8 e 9 de janeiro daquele ano, para ser novamente recolhida para o presídio um ano depois, desta vez em Criciúma, Santa Catarina. A defesa de Camila peticionou a prisão domiciliar humanitária, na qual ela ficaria incomunicável com o mundo externo e impedida de sair, a não ser com autorização do ministro, né? Porém, a Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou favoravelmente. Sem essa manifestação do PGR, colocado pelo, sabemos quem, o Supremo não avaliará a possibilidade de conceder o benefício previsto no artigo 117 da LEP e artigo 5º da Constituição. E defesa da Camila é enfática nos autos. Há risco de vida caso continue a reclusão, além da integridade emocional de seus filhos estar comprometida. O fato da PGR não reconhecer esses direitos de Camila, mesmo diante de laudos e pareceres, são todos cúmplices do que pode ocorrer com ela, caso ela não cumpra a domiciliar, mesmo diante de laudos e pareceres técnicos que atestam imprescindibilidade do cuidado materno, é uma afronta à isonomia e ao devido processo legal com dignidade. Traficantes, mulheres traficantes têm esse direito, porque uma presa política não tem esse direito. Bom, as crianças envolvidas sofrem consequências emocionais, psicológicas e sociais graves e muitas vezes irreversíveis. Há casos precedentes como da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, que obteve o benefício da prisão domiciliar, mesmo após condenações por corrupção e lavagem de dinheiro, demonstrando que há espaço no ordenamento jurídico e na jurisprudência brasileira para decisões mais humanas e protetivas quando se trata de mães e seus filhos. Bom, já demorei demais, não vou poder trazer tudo. Eu quero, por gentileza, que vocês sigam o Bureau de Comunicação e tudo que envolva o 8 de janeiro, Ana Maria Senin, e tudo que envolva o 8 de janeiro, participem, por favor. É uma questão humanitária. A gente sabe que vai haver justiça um dia, mas não se sabe quando. Essas pessoas que estão presas ou estão exiladas em outros países, a gente não sabe até quando que elas vão aguentar longe de suas famílias. É um sofrimento cruel, desumano. Por isso eu faço questão de toda quarta-feira trazer e bater nessa tecla até que a justiça seja feita. E todo dia pela manhã, quando eu faço a imposição de mão, que esses idiotas não entendem que a imposição de mãos para orar pela minha filha quando ela vai para a escola, eu peço também que Deus cubra com os anjos dele todas as pessoas justas e que traga um pouco de amor para essas pessoas injustas
portas e que traga também a possibilidade de elas mudarem de atitude para que alcancem o perdão, a graça, a misericórdia de Deus. E que se de tudo nada adiantar, que as mãos poderosas do Senhor cheguem ao Brasil e tragam justiça. Hoje eu vou encerrar e eu acho que amanhã eu vou dar continuidade a essa injustiça toda. Porque dá vontade de vomitar, vem dessa palhaçada toda. Boa noite, até amanhã. Enquanto os poderosos negociam, as famílias sofrem. Eu convoco os cristãos, aqueles que amam a verdade e não toleram mais injustiça, para estar conosco dia 29 de junho, às 14 horas, na Avenida Paulista, que mais uma vez será o palco da nossa resistência. Diante de tanta injustiça que estamos assistindo no Brasil, justiça já! Prisões, pescas probatórias. Justiça já! Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis e é desanimador, mas por favor, não desista do seu país. Vamos pra Paulista. Justiça já! Nunca foi tão importante estarmos nas ruas clamando por justiça para demonstrar que nós, pessoas de bem, ainda somos maioria no país. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua. Com coragem, resiliência e principalmente por justiça, aguardamos todos vocês dia 29 na Paulista. Temos pessoas humildes presas e condenadas. Justiça já! A injustiça contra Gilson Machado, a injustiça da roubalheira de aposentados por entidades sindicais, a injustiça de um inquérito de golpe que é uma verdadeira farsa. Nunca houve no nosso país um julgamento com tantas irregularidades, com tantas nulidades, com o único objetivo de prender uma pessoa. Prendê-lo pelo crime de devolver a esperança ao povo brasileiro. Uma justiça verdadeiramente justa é essencial para uma democracia real. Lá, pediremos todos juntos justiça já. Participe, que Deus os abençoe.